Amém. Irmãos, alguns anos atrás, eu lembro que houve uma onda de escândalos financeiros e relacionados à igreja. E isso, claro, minou a credibilidade de muitas igrejas e as lideranças tiveram que passar a ter um cuidado redobrado em relação a essa questão. Aí viu-se o estrago que todos aqueles escândalos trouxeram. Aí depois teve uma série de outros escândalos relacionados a pastores e líderes caindo em adultério, em pecados morais. E aí viu-se o escândalo e a tragédia e a desgraça que aquilo foi para a igreja. Hoje a gente já não vê mais tanto na mesma proporção que naquela época. Parece que a gente vai se vacinando para algumas fraquezas, para algumas ciladas, algumas armadilhas de Satanás para derrubar a igreja dele. Mas aí uma coisa que foi falada lá no último dia do congresso, que despertou muito meu coração, é quanto ao risco, esse sim, presente hoje na igreja, de a gente deixar que a nossa fé arrefeça, de a gente deixar que o nosso coração se esfrie. Eles falaram voltados para a realidade pastoral. A tentação de, no muito fazer, deixar de lado o mais importante, deixar de lado o mais prioritário, deixar de lado a vida do Espírito, o prazer nas coisas de Deus, na glória de Deus, no reino de Deus. O risco de a gente acabar se distanciando do próprio Deus. E aí a advertência foi, por esse meio, hoje, Satanás pode ter vitória sobre a vida de líderes. Esse é o momento de a gente acordar e de a gente despertar para a necessidade de a gente voltar todo o nosso empenho, toda a nossa força em buscar um renovo da parte de Deus, de buscar uma vida íntima de Deus. E essa advertência, irmãos, não é uma advertência para pastores apenas do mundo todo, é uma advertência para todo cristão. Essa é uma realidade que pode acometer qualquer um de nós. Principalmente num tempo em que a fé tem sido relativizada, em que os grandes absolutos do cristianismo na história têm sido colocados de lado, em que tudo é muito relativo, em que não existe esse absoluto todo, e vocês que são muito radicais em buscar uma vida coerente com a pureza, a santidade e a graça que as Escrituras transmitem. E aí nessa busca, hoje em dia, dentro desse ambiente relativista, em que cada um vai tecendo o seu próprio evangelho, a gente corre o risco de ser taxado de extremista, de radical, de fundamentalista. Mas se ser extremista, fundamentalista e radical é ser fiel ao caráter de Cristo, à santidade de Cristo, à pregação de Cristo, com todo o seu rigor, amém, que seja assim. Não estamos preocupados com rótulos, com seja lá o que for. A gente está preocupado em ser fiel a Cristo. Isso é o que Deus espera de uma igreja madura, de uma igreja viva, de uma igreja cheia da sua graça e da sua presença. Agora, no meio dessa cultura em que a gente vê essa certa degradação da fé e da igreja, degradação moral em alguns aspectos, a penetração do liberalismo teológico que valoriza mais uma visão antropocêntrica, uma visão científica, uma visão a partir do ponto de vista do homem do que uma visão teológica cristocêntrica centrada na Escritura, Deus sempre cultiva o seu remanescente fiel. Amém? Deus sempre mantém o seu grupo daqueles que Ele não deixa se corromperem, não deixa cederem no meio do caminho. Ele mantém o fogo aceso e usa pessoas que Ele separou para isso, para viver e para servir a Ele. E sempre foi assim na história. Sempre houve desertores, sempre houve hereges, sempre houve gente frouxa ao lidar com a fé. Mas sempre houve também aqueles que amam ao Senhor, aqueles que se rendem a Ele, se curvam diante dEle, aqueles que se submetem a Ele e à palavra dEle. E são esses que a Escritura diz que estão vivendo e experimentando o verdadeiro avivamento. Será que existe algum segredo de Deus para a gente experimentar um verdadeiro avivamento? Uma verdadeira vida espiritual saudável? Esse texto que a gente vai ler foi escrito 2000 anos atrás, aproximadamente, por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, foi um dos últimos escritos.
E Jesus então aparece a João na ilha de Pátimos e manda ele escrever 7 cartas a 7 igrejas. E os estudiosos entendem que esse recado de Jesus não foi um recado para a igreja de 2000 anos atrás. Foi um recado universal e atemporal para a sua igreja de todos os tempos. A mensagem das 7 igrejas é uma mensagem 100% para a igreja hoje. E mais do que isso, é uma mensagem 100% para mim, Jonatas, e para você que está me ouvindo. É uma mensagem que deve bater no nosso coração, falar ao nosso coração. E a gente vai ler então Apocalipse capítulo 2, verso 1. Vejam que o próprio Senhor Jesus revela ao apóstolo João nessa visão na ilha de Pátimos. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, que representam as igrejas. A igreja universal, 7, plenitude, perfeição, completude. Esse é aquele que anda no meio da igreja. E ele diz, verso 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Vejam bem, Jesus estava observando a igreja de Éfeso, como as demais igrejas da Ásia, que viviam debaixo de forte perseguição. E ele queria encorajar essas igrejas a permanecerem fiéis. E ele, ao olhar para Éfeso, e ao fazer uma análise de Éfeso, sabe o que ele fala sobre aquela igreja? Em primeiro lugar, vocês são trabalhadores. Vocês são gente dedicada à obra. Vocês são empenhados em servir ao meu reino. Vocês são gente que faz para Deus. Vocês são admiráveis por isso. Vocês são mais do que voluntários, são servos. Olha que elogio maravilhoso, gente. E aí, segundo elogio, vocês são perseverantes, vocês são pacientes. Em outras palavras, vocês têm maturidade para esperar e para perseverar. Gente, até aqui, se eu ouço o Senhor falar isso a meu respeito, eu já fico com o coração estufado, com o peito estufado de orgulho. E ele continua elogiando, olha, vocês têm maturidade para provar até os próprios líderes de vocês. E vocês têm maturidade para excluir falsos apóstolos. Vocês têm maturidade para discernir os nicolaítas, que eram homens que toda vez que aparecem na Bíblia estão relacionados a homens que procuravam cativar cristãos, ou cativar o povo de Deus à prostituição cultual ou à idolatria. Se infiltravam na igreja para influenciar essas pessoas a um pensamento mais mente aberta, a um pensamento mais liberal, mais permissivo, mais antenado, mais contextualizado com o pecado, entendem? Eram os nicolaítas. Infelizmente, a igreja brasileira está cheia de nicolaíta por aí, pregando, fazendo sucesso até em redes sociais. Gente que não está comprometida com a pureza de Cristo e que influencia os cristãos no mau caminho. E aí o que Jesus faz? Ele diz assim, olha, vocês, Éfeso, são uma igreja fiel à sã doutrina. Vocês são capazes de discernir o erro e não se deixarem levar por essas mentiras e heresias. Gente, a descrição da igreja de Éfeso é a descrição que talvez no meu padrão seria a descrição de uma igreja perfeita. Uma igreja que eu me orgulharia de participar, da qual eu me orgulharia de ser membro
de participar, de viver nela. Contudo, havia uma razão pela qual ela não se enquadrava no modelo de igreja do Senhor. E essa não era uma razão pequena e banal. Essa era uma razão grave. O próprio Senhor dá um tom de gravidade e diz assim: olha, tenho contra você, porém, uma coisa. Tem uma coisa que é grave. É tão grave que isso pode acarretar um juízo maior contra você. No verso 4 ele diz: você abandonou o seu primeiro amor. Você está fazendo e acontecendo. Você está firme na palavra, você tem a Bíblia de capa a capa na cabeça, você tem um coração determinado a obedecer, você tem discernimento, mas você perdeu o fervor, você perdeu a vida, você virou um corpo sem vida. E aí, gente, quando a gente perde o entusiasmo pelo reino, alguma coisa acontece. Esses dias, alguns meses atrás, uma irmã me abordou no final do culto aqui na rampa, e falou, meio chorando, falou: Jonas, eu não entendo o que acontece, porque enquanto eu estou louvando a Deus, me vem, às vezes, uma vontade de chorar, que eu não consigo controlar. Eu falei: mas é ruim esse choro de tristeza? Não, é de alegria, isso é normal. Eu falei: olha, não é normal se você não sentir isso. Se a gente não sentir esse quebrantamento, essa contrição, essa sensação da grandeza de Deus, da nossa pequenez, e essa contemplação maravilhosa, irmãos, é sinal de que a gente perdeu o primeiro amor. Aquela irmã estava embriagada pelo primeiro amor, pelas coisas de Deus. Ela ama a presença de Deus, os louvores ao Senhor, porque ela está vivendo esse primeiro amor. E a verdade, irmãos, é que a gente corre o risco de, ao longo do caminho, no muito fazer, perder essa percepção, perder esse quebrantamento, perder essa sensibilidade. E a gente se torna uma máquina da fé que faz sem sentir, que faz já sem amor, que faz já sem o espírito que o Evangelho nos ensina a servir. A igreja pode ser movida por muitas motivações. Na verdade, o que Jesus está falando aqui, através dessa visão, é que a igreja pode estar super organizada, pode ter uma secretaria organizada, uma comunicação organizada, uma tesouraria organizada, um conselho organizado, ministérios organizados, e ainda assim correr o risco de perder o primeiro amor. Ainda assim, eu e você corremos esse risco. Eu estou falando isso plenamente consciente de que eu vejo muita gente aqui impregnada do primeiro amor, muita gente transpirando o primeiro amor, vivendo a realidade do reino de Deus com o coração transbordando de alegria. Mas a advertência dessa palavra é para que cada um de nós zele para que isso não venha a ser perdido. E se alguém perdeu, esse é o momento de a gente parar e pensar e avaliar. Porque Jesus, irmãos, ele aponta o erro, mas ele não é aquele crítico, sabe, que fica apontando o dedo e mostrando o que está errado, e é isso mesmo, você está errado, agora você está condenado, acabou. Não, o que Jesus faz é apontar a solução. Olha, o problema é grave, é sutil e é grave, e ele pode te matar. Na verdade, o candelabro pode ser removido de você. Sabe o que é o candelabro? É o símbolo da igreja. E o candelabro era o fogo que mantinha o ambiente iluminado, né? Aquela luminária, aquele tipo de luminária. E ele está falando que a igreja está aqui para iluminar. E quando a igreja perde o primeiro amor, ela perde essa característica, e esse candelabro pode ser removido. As igrejas da Ásia, você já não sabe mais delas, elas já não estão mais lá. Exatamente essas igrejas já não estão mais lá. Houve um momento em que elas morreram, mas a obra delas foi adiante. Contudo, nós corremos o risco de ter o nosso candelabro removido, de vermos essa chama apagar. E aí o que ele fala que a gente tem que fazer então, apontando aqui para o problema? Em primeiro lugar, no verso 5, a gente vai se deter aqui nesse verso 5, ele diz o seguinte: a gente precisa lembrar de onde a gente caiu. Lembre-se de onde caiu. O que é lembrar-se de onde caiu? É você ser capaz de olhar para trás e ver o que você fez de errado.
e ver o que está errado na sua vida, ou o que você tem feito de errado. É você olhar para o presente, olhar para coisas que estão desorganizadas no seu coração, para fraquezas que estão te vencendo, te nocauteando e falar, peraí, isso daqui está me vencendo por quê? O que eu venho fazendo ao longo dos tempos que me fez hoje, que me faz hoje enfraquecido, que me faz hoje viver com um coração tão duro, com uma fé tão seca, com uma fé tão sem vida. Lembre-se de onde caiu. Lembrar-se de onde caiu é ser capaz de assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. A gente vive hoje o desafio da educação de filhos, não é? Esse é o nosso momento, lá em casa. E na educação de filhos a gente vê isso o tempo todo. Olha para trás. Jonatas, você tem feito diligentemente sua devocional com seus filhos antes de dormir? Você tem orado com eles e por eles, ensinado a palavra a eles regularmente, como você se comprometeu a fazer no momento que batizou eles? Só um exemplo. E o Senhor vem cobrando isso. Estou dizendo que eu não faço nunca, não, mas muito menos do que deveria. Um exemplo de algo, irmãos, que se a gente não acordar a tempo, pode ser tarde demais. Porque o mundo está aí pronto para tragar nossos filhos, para tragar nossos lares, nossos casamentos. E quem é que ele não vai conseguir tragar? Aqueles que estão atentos, que estão se lembrando de onde caíram. Olha o que eu fiz de errado, agora é hora de consertar. Agora é hora de acertar. Ontem eu conversando com o Isaac na devocional antes de dormir, ele falou assim, eu falei, filho, você precisa ficar atento, não é, para você não se deixar influenciar pelas coisas erradas do mundo. Li aquele texto de Filipenses 4, né? Se há alguma coisa boa, agradável, de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Então a gente tem que se impregnar das coisas boas, porque, infelizmente, tem muito lixo aí no YouTube, tem lixo na televisão, é lixo no Instagram, é lixo para todo lado. E você vai se enchendo a cabeça dessa coisa, e daqui a pouco você está contaminado. Aí ele falou, pai, meus amigos lá na escola, eles não estão, assim, falam um monte de bobagem. Eu estou aprendendo um monte de bobagem com eles. Irmãos, seus filhos estão aprendendo um monte de bobagem na escola, na rua, onde eles estão. O diabo está fazendo o papel dele, está usando os agentes dele. Você está fazendo o seu papel. Onde é que você caiu? O que precisa ser consertado? Onde você precisa assumir a postura? No seu casamento. O que eu estou fazendo de errado? Que perdeu-se a poesia, perdeu-se o amor, a paixão, o calor da relação. O que eu preciso consertar? Eu me deixei ser tragado por uma rotina sufocante, que está sufocando a relação? Ou ainda existe a preocupação de expressar carinho, afeto, aquilo que vai sustentar essa relação para a glória de Deus e os votos que foram feitos ali. Lembre-se de onde você caiu, lembre-se do que você fez errado. Esse é o primeiro exercício que a gente tem que fazer. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, no momento que faz as instruções da ceia, o que ele fala lá em 1 Coríntios 9:30? Diz assim, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Toda vez que tomar ceia é um momento de autojuízo, de autoexame, de olhar para dentro de si e parar de culpar pai, mãe, filho, patrão, sociedade. Para de culpar os outros, assuma a responsabilidade pelo que está dando errado, porque grande parte das vezes, quando não todas, nós temos a nossa parcela de responsabilidade. E o Evangelho ensina a gente a encarar elas de forma adulta, de forma responsável.
Ah, está tudo desandando, como é que pode? Eu estou no caminho do Senhor, eu vou à igreja todo domingo. Mas você está se lembrando de onde caiu? Você está sendo sincero com você mesmo? Você está assumindo responsabilidade? Você está pedindo perdão a Deus pelos erros que você está cometendo? A gente está fazendo isso. Nas nossas relações interfamiliares, a gente é muito pronto a criticar e muito tardio para fazer autocrítica. A autocrítica é difícil porque ela tem a ver com exercício de humildade, de esvaziamento de si mesmo. E a gente sempre prefere transferir a responsabilidade. Agora, a cura começa quando assumimos a responsabilidade pelo mal a que temos dado lugar. Assumir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade diante de Deus. Assuma. Lembre-se de onde você caiu. Lembra o que você fez de errado. Ou o que você tem feito de errado. Reconheça humildemente onde você tem falhado. O reconhecimento não é tudo. Ele é apenas o primeiro passo. Jesus, então, dá um outro imperativo aqui, ainda no verso 5. E ele fala, arrependa-se. Se a gente quer viver uma vida avivada, a gente precisa estar sempre voltando, lembrando e se arrependendo. E o arrependimento, como tem um meme aí circulando, né? O arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda. O arrependimento não é aquele sentimento de remorso, né? De mal-estar em relação ao que você fez de errado. O arrependimento é uma mudança de atitude necessariamente. Isso está lá no original, no grego, que chama de metanoia, Romanos 12, 2, a gente já conhece esse estudo, não é? Quando ele fala, devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, essa palavra arrependimento é metanoel, que é uma variação dessa mesma palavra que implica em transformação. Arrepender-se é transformar-se, é a partir daquele momento, não viver mais na prática daquilo que eu me lembrei que eu estou caindo. A vida cristã não é uma vida para gente perfeita, não tem nenhum cristão perfeito. O cristão verdadeiro, sincero, legítimo é aquele que está inconformado. É aquele que enxerga a si próprio, que tem vergonha dos seus próprios erros e não procura legitimá-los, mas procura se consertar diante de Deus, tendo como referência a palavra dele. Chama do primeiro amor sempre se acenderá quando nós nos arrependermos e sempre se apagará quando encobrirmos nossos erros. Sempre que a gente for em direção a Deus em busca de contrição, de arrependimento, de santificação, de conserto, de obediência, cada vez mais essa chama vai crescer, cada vez mais o avivamento vai brotar, cada vez mais a igreja vai ser pujante, vai evangelizar, vai alcançar as portas do inferno, e as portas do inferno não vão resistir contra ela. Amém, irmãos? Por outro lado, quanto mais a gente procura legitimar nossos próprios erros, não assumi-los de forma responsável, transferir eles para outras pessoas, quanto mais nós encobrirmos nossos erros, mais a gente vai esfriando na fé, mais o avivamento vai se tornando uma realidade distante, longe da gente. Você perdeu o seu primeiro amor, a solução da palavra é arrependa-se, lembre-se e se arrependa. Ore, Senhor, me ajude a mudar para melhor. Senhor, me ajuda a experimentar hoje um novo começo. Amém, irmãos? Me ajude a experimentar hoje novidade de vida. Me ajude a não ser um covarde que abaixou a guarda, que jogou a toalha, que não quer mais lutar, mas me dá força para lutar até o fim, porque a recompensa é certa na glória e o Senhor nos aguarda e Ele quer nos presentear. Em terceiro lugar, Jesus conclui ainda no verso 5 dizendo, olha, volte à prática das primeiras obras, pratique as obras que você praticava no início. E aí alguns podem dizer assim, né, poxa, então quer dizer que a gente tem que se engajar mais ministerialmente? A gente sabe que não, porque a igreja de Éfeso, o próprio Jesus acabou de elogiar ela, dizendo que ela era uma igreja trabalhadora, laboriosa.
O que ele está falando em termos de obra é tudo aquilo que a gente faz para manter a chama do Espírito acesa no nosso coração. Irmãos, a gente não vai experimentar esse avivamento e essa vida pujante espiritualmente, que derruba as portas do inferno, se a gente não praticar as disciplinas espirituais, que a teologia chama de meios de graça, meios que Deus criou para derramar sobre nós a sua graça, o seu poder, a sua unção, para a gente ser vitorioso sobre o pecado, para ser vitorioso sobre o mundo, sobre a sociedade influenciada pelas trevas, que muitas vezes tentam minar a nossa fé. Para você ter resistência para lidar com um ambiente tão tóxico, você tem que estar com os anticorpos que você só vai adquirir numa vida disciplinada diante de Deus. Quanto você tem buscado ler e meditar na sua Bíblia? Quanto você tem procurado na palavra de Deus a fonte de sabedoria, fonte de alimento para a sua alma? A gente não está falando aqui de sabichões que já leram a Bíblia 10 vezes de capa a capa e que sabem tudo de teologia reformada, arminiana, pentecostal, liberal. A gente está falando de gente que vai para a palavra para se alimentar dela. Não sei quantos conhecem a história de George Miller, um missionário inglês que teve um orfanato com milhares de crianças, uma obra tremenda e maravilhosa, que experimentou um avivamento, viu milagres acontecerem ali, alguns séculos atrás. E aí, o George Miller, depois de ler a Bíblia 100 vezes, ele disse que ele nunca havia repetido uma leitura bíblica, porque cada uma das vezes que ele lia, Deus falava através dos mesmos textos de formas diferentes. Sede da palavra de Deus, volta à prática das primeiras obras, volta à prática daquilo que fazia o seu coração arder por Deus e pelas coisas de Deus. Volta a orar mais. Fiquei muito feliz quando a gente observou esse movimento depois do retiro, em fevereiro. Vários irmãos que não frequentavam a reunião de oração quinta-feira começaram a frequentar. Vejam bem, irmãos, a gente não está dizendo aqui que só quem frequenta a reunião de oração que ora, não. Mas esse é um dado muito bom. Há muitas pessoas que não conseguem vir na quinta-noite, mas têm uma vida de oração, procuram dedicar tempo à oração, procuram dedicar tempo a uma vida de relacionamento íntimo e pessoal com o seu Criador, com o seu Redentor. Procuram submeter sua vida e suas decisões à palavra de Deus. Orar é essencialmente relacionar-se com Deus. Adoração, que é a expressão, que é um exercício, na verdade, de a gente se conscientizar de quem a gente é e de quem Deus é, de a gente se esvaziar diante dEle, a gente declarar a majestade dEle, o fato de que sem Ele nada somos, o fato de que é Ele que ilumina nossos caminhos, nossos pensamentos. Deus quer reacender as primeiras obras em nós, para que a gente faça a sua obra como é devido. Amém, irmãos? Deus quer que a igreja caminhe com saúde. Irmãos, não tem atalho. Não adianta falar, não, eu vou a todas as reuniões da igreja. Deus não te desafiou a ir a todas as reuniões da igreja. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Deus te desafiou a viver uma vida de intimidade com Ele. O que Ele fala quando o templo é construído de Salomão? E aí Salomão então vai dedicar, ou melhor, vai dedicar o templo, né, lá em 2 Crônicas 7:14, ele diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, nesse lugar, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Gente, sabe quando Deus falou isso? Ele falou isso no contexto da inauguração do templo. O que Ele está falando? Isso aqui não é nada. Isso daqui não é nada. O templo não é nada. O espaço físico não é nada. Ele é só um meio. Ele é só algo que eu criei como instrumento. Na verdade, o que dá todo sentido à igreja oceânica é o fato de que existe um povo ali que está me buscando de todo o seu coração. Um povo que ama a minha palavra, que ama a minha presença. Um povo que está inconformado a olhar para dentro de si e se lembrar de que tem caído tantas vezes
E esse mesmo povo tem se arrependido dia após dia, tem se quebrantado, tem se voltado para o Senhor, tem buscado uma vida de intimidade com Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Se a gente viver praticando isso, aí, irmãos, a gente vai viver dias de avivamento pessoal. A gente vai ver Deus fazer coisas tremendas, maravilhosas, indizíveis dentro de nós e à nossa volta. Mas se vocês não se arrependerem, eu virei e removerei o meu candeeiro. Uma igreja que não volta ao seu primeiro amor está com seus dias contados. A gente não crê que é o nosso caso. E por isso eu gosto muito de aplicar isso para a nossa vida pessoal. Para mim, Jonatas, se você não buscar hoje viver, Jonatas, no primeiro amor, a sua caminhada com Deus está com seus dias contados. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um coração quebrantado. E aí, lá em Éfeso, havia uma árvore sagrada, a Diana, que era a deusa dos Efésios. E aí, sabe o que o Senhor fala no verso 7? Veja aí. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se os Efésios, até aquele momento, tinham nessa árvore sagrada, em Diana, sua esperança de um paraíso eterno, o Senhor promete a Éfeso o seguinte: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tudo aquilo que o mundo pode oferecer, tudo aquilo que Diana pode oferecer, tudo aquilo que os deuses que elegemos, as referências de perfeição e de alegria que a gente elege podem oferecer, o que ele está falando é que ele oferece gratuitamente a todos aqueles que têm vivido na presença dele por toda a eternidade. Amém? Algumas aplicações aqui para você levar para a célula. Primeiro, se você perdeu o entusiasmo, reconheça onde falhou. Reconheça, confesse, olhe para trás, fala: Senhor, chega de auto-engano, chega de panos quentes, chega de enganação, chega de covardia. Eu errei nisso, nisso, nisso e naquilo. Eu tenho errado nisso, nisso e naquilo. E eu não sou referência para mim mesmo. O Senhor é referência para mim. Segunda aplicação, busque em oração o arrependimento que transforma de dentro para fora. Busque em oração um arrependimento que transforma mesmo, não é remorso, não é se sentir mal, fiquei meio mal porque eu vacilei. Não, Senhor, eu não estou meio mal, não. Isso daqui vai me destruir, Senhor. Eu não aceito mais isso na minha vida. Daqui para frente tem que ser diferente. E eu vou buscar isso com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Amém, irmãos? Terceira aplicação, restabeleça diante de Deus um compromisso de buscá-lo diligentemente. Volta à prática das primeiras obras. Quando você conheceu o Senhor, que você buscava, que você amava estar na presença dEle, buscando a Ele, com a igreja dEle, orando, buscando a palavra, lendo a palavra, meditando no grupo de leitura bíblica, e você estava conseguindo manter em dia, de repente já não consegue mais, você foi sufocado. O que aconteceu? Senhor, a partir de hoje, eu não sei quando eu vou ficar em dia com esse plano, não, mas eu vou voltar a ler regularmente a Tua palavra. E eu não vou ler essa palavra para cumprir obrigação, porque ninguém está me obrigando a isso. Eu vou ler porque eu quero ter um relacionamento pessoal contigo, porque eu sei que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés, porque eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz, porque eu sei que a Tua palavra me confronta, a Tua palavra é um espelho que é colocado diante de mim, eu me enxergo como eu sou, diante da tua beleza, da Tua santidade. Quarta e última aplicação, não viva com medo do juízo, mas sonhe com a promessa do paraíso. Amém? A palavra de Deus aqui, o que Jesus está tentando falar para a igreja, a sofredora ali do primeiro século, perseguida, não era assim: viva com medo do juízo, o candelabro vai ser removido, cuidado, não é isso não. Ele está falando: sonhe com a promessa. Eu tenho promessas para quem
busca uma vida cheia do Espírito. Eu tenho promessas para quem está comprometido com o primeiro amor. Eu tenho promessas para quem quer ter um relacionamento de verdade comigo. Vamos buscar isso, amém, irmãos? Vamos orar. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu convite. A gente lê esse texto, Senhor, enxergando nele a prova da Tua misericórdia para conosco. O fato de que o Senhor não se conforma em nos ver acomodados, em nos ver frios, distantes, em nos ver indiferentes. O Senhor não se conforma com menos do que uma vida entusiasmada, do que uma vida deslumbrada, do que uma vida que diante dos teus louvores começa a chorar de alegria sem explicação, porque sabe diante de quem está, do Criador dos céus e da terra, do Redentor, daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, daqueles que decidiram viver para a glória do Senhor. Faz assim com a tua igreja, continua avivando os nossos corações, avivando o teu povo. Continua, Senhor, aquecendo nossos corações, para que a gente viva uma vida que te honra e te glorifica neste mundo. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém.